Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos dando início aí à nossa jornada de oração. Estamos aguardando a presença dos nossos irmãos e amigos internautas e daqui a pouco já estaremos também iniciando a nossa entrevista com a nossa irmã Adriana Damiano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa jornada de oração. Nesta semana, nós estaremos entrevistando algumas mulheres de Deus, mulheres consagradas, mulheres com vida de oração, mulheres que estão à frente dos trabalhos de oração da nossa igreja, e vai ser muito gratificante, vai ser muito edificante entrevistar todas essas nossas irmãs. Então, você que já está chegando, você que já está se conectando, já pode deixar o seu like, já pode colocar aí o seu comentário, o que você gostaria de ouvir, fazer o seu pedido de oração. Nesta semana, toda esta semana, estaremos falando sobre oração. Estaremos também orando, é claro, estaremos buscando a face do Senhor nesta live, juntamente com as nossas irmãs. Hoje, estamos entrevistando a nossa irmã Adriana Damiano, que já está chegando. Vamos esperar só mais um pouquinho de tempo e já vamos colocar a nossa irmã Adriana Damiano no ar para conversar conosco. Os nossos irmãos estão chegando e nós estamos, então, aguardando os nossos irmãos. Nós já estamos com a nossa irmã Adriana Damiano. Ela já está, então, aí se preparando para entrar na nossa live. E eu quero a presença dos irmãos, a interação dos irmãos. Irmã Adriana. Está me ouvindo, irmã Adriana? Ô, pastor Roque, paz do Senhor. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Agora há pouco eu estava falando, só que eu não percebi que lá no meu Face estava privado, somente eu. Então, agora que os irmãos vão começar a chegar na nossa live, estamos dizendo que estamos aí aguardando a chegada dos nossos irmãos, com a sua interação, com os seus comentários. Durante esta semana, nós estaremos aí entrevistando as nossas irmãs, mulheres de Deus, mulheres dedicadas ao ministério da intercessão, da oração, e nós cremos que vai ser uma semana abençoada para todos os nossos internautas. Então, nós estamos aguardando, irmã Adriana, a chegada dos nossos irmãos, e neste aguardo, eu já queria começar a nossa live com uma oração, pedindo a Deus pela vida dos nossos internautas, pedindo a Deus para que esta nossa primeira live neste segmento, nesta série, que seja uma bênção para os nossos irmãos. Podemos orar, irmã Adriana? Amém. Irmão, tá me ouvindo? O pastor está me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente. A irmã está me ouvindo também? Estou ouvindo bem. Está um pouquinho baixo, mas estou ouvindo. Eu vou tentar aqui. Espera aí só um pouquinho. Aliás, eu vou colocar a irmã na tela. A irmã vai orar pelos nossos internautas. Enquanto isso, eu vou pegar um fone de ouvido para poder falar e ouvir melhor os irmãos. Está combinado? Tá bom, fechado. Então, vamos lá, nossa irmã Adriana Damiano, neste momento, orando pelos nossos internautas. Senhor Deus e Pai, Pai querido e santo, nós estamos na Tua presença, Senhor.
Ó Deus, eu quero te agradecer por este momento de oração, por esta live, pela vida, Senhor, do nosso pastor Roque. Muito obrigada pela vida do teu servo, sua família, sua casa, pela vida de todos os pastores da nossa igreja, pastor Francisco, sua família. Ó Pai, todos os nossos pastores, todos os nossos obreiros, eu louvo a Ti, Senhor, pela vida de cada um deles. E aqueles que estão nos acessando, estão nos assistindo, Senhor, que possam ser abençoados nesta tarde, que essa tarde venha a ser uma tarde de refrigério, uma tarde de bênção, de paz, uma tarde, Senhor, de ânimo, ó Pai, de cura, de poder. Ó Pai, manifesta a Tua glória, Senhor, no meio do Teu povo, aqueles que estão chegando, estão ouvindo, ó Pai, estão abraçando este momento, meu Senhor, ó Pai, mesmo nos seus afazeres diários, domésticos, e por que não dizer até de trabalho, estão nos acessando, sejam abençoados, guardados, blindados pelo poder do Teu Santo Espírito. Ó Pai, assim eu te entrego, meu Senhor da glória, este momento tão ímpar, tão abençoador, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Irmã Adriana, eu vou aproveitar que a irmã está na tela e vou pedir, eu não sei se a irmã está com a Bíblia aí no momento. Estou. Isso, eu vou pedir para a irmã ler pelo menos um versículo introdutório para a nossa live nesta oportunidade. Eu sei que hoje algumas pequenas coisas vão ficar meio no improviso. É verdade. Mas a gente entende, os irmãos também, os nossos internautas também entenderão perfeitamente que é uma primeira live neste segmento e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todos os nossos irmãos. Inclusive, nesse momento, eu estou aqui tentando mudar o microfone. A irmã continua me ouvindo? Continua ouvindo, continua ouvindo. Espera aí só mais um pouquinho. Quer que eu já vá deixando o versículo? Alô, tá me ouvindo de novo, irmã Adriana? Isso, acho que eu voltei aqui. A irmã tá me ouvindo agora? Estou ouvindo bem melhor. Então tá bom. Então, a irmã, pode deixar o versículo aí para os nossos internautas, um versículo introdutório. Tá vamos fazer o seguinte, a irmã vai deixar um versículo e eu vou deixar um outro versículo. Tá bom. Eu vou deixar um versículo que falou muito ao meu coração antes dessa live, da gente começar aqui, que está lá em 1 Samuel, capítulo 11. Esse texto, o Senhor falou comigo agora à tarde. 1 Samuel, capítulo 11, versículo 1, que vai dizer assim, olha, então subiu Naás, amonita, e sitiou Jabes, Gileade. Disseram todos os homens de Jabes a Naás, faze aliança conosco e te serviremos. Porém, Naás, amonita, lhes disse, com esta condição, farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, Meu Deus. E assim afronta sobre todo Israel. Versículo 3. Então os anciãos de Jabes lhe disseram, deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti.
E o Senhor falou muito comigo essa tarde, pastor Roque, a respeito desse versículo, por várias maneiras. Uma delas é que Naás era um rei amonita que vai sitiar o território de Jabes de Gileade. O nome Naás significa serpente. Então, na tipologia bíblica, Naás é um tipo, é um adversário, ele simboliza o próprio inimigo das nossas almas. E o texto vai dizer que ele sitia esse território para guerrear contra esse território. Aí é interessante que os homens de Jabes disseram: a gente quer paz, a gente não quer guerra. Aí ele disse: se vocês não querem guerrear comigo, então vocês vão me dar o olho direito de cada soldado, de cada homem, de cada um que habita nesta cidade. E aí é muito forte, porque ele quer o olho direito daquelas pessoas. E quando a gente vai estudar com calma esse texto, a gente vai descobrir, pastor Roque, irmãos que estão nos ouvindo, que o olho direito fala daquilo que era importantíssimo para o soldado. Nenhum soldado ia para a guerra sem olho direito. Porque o olho direito era o olho que ficava fora do escudo. Era o olho da mira, era o olho do alvo, era o olho da guerra. Então, ninguém podia guerrear, ninguém podia manejar espada sem o olho direito. Então, Naás queria aquilo que era precioso, aquilo que era importante, aquilo que ia fazer falta. E nesta tarde, o Senhor manda dizer a todos que estão nos ouvindo que Naás não vai tocar naquilo que é importante para a sua vida. Aleluia. Naás vai tocar aquilo que é de suma importância para o teu ministério. Naás não vai roubar aquilo que é importante para a sua família. O Senhor manda te dizer nesta tarde. O Senhor também manda te dizer que aquilo que fará falta a você, aquilo que fará falta ao teu ministério, Deus está guardando. Eles pediram 7 dias, pastor Roque. E nesses 7 dias, Deus mandou uma provisão. Deus mandou um escape. Deus está dizendo assim: eu também estou enviando socorro para alguns. Eu estou enviando escape para alguns. O teu adversário não vai tocar naquilo que é importante para você e nem para a tua casa. Seja louvado o nome do Senhor. Aleluia. Então, eu quero que esta tarde saia debaixo dessa palavra poderosa. Saúl, naquela época, está crente e peleja. Deus está dizendo: mesmo que não tenha um Saúl de pé no meio dos teus, eu sou o valente dos valentes. Eu sou o Senhor dos exércitos de Israel. E nesta tarde, eu estou dizendo ao seu adversário que aquilo que é importante para a tua vida, ele não toca, porque também é importante para mim. E Deus abençoe a todos vocês. Tem gente chegando aí, pastor. Tem gente chegando. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Irmã Adriana, eu vou deixar o versículo que eu iria ler para o final. E eu gostaria de ficar nesse texto aí que a irmã trouxe agora para nós. E é interessante que quando o povo de Jabes estava ali sitiado pelo inimigo e pediram 7 dias, eles enviaram mensageiros por todas as cercanias de Israel. E o interessante é que era uma cidadezinha distante do interior, meio sem muita expressão, mas os mensageiros saíram na esperança de conseguir ajuda. E eles chegaram lá em Gilgal, na cidade do rei. Esses mensageiros é como se fosse hoje os irmãos que intercedem pela igreja. Com glória! Que intercedem a Deus para que dê livramento para o seu povo. E eles pararam justamente lá em Gilgal. E quando eles chegaram em Gilgal, no contexto lá do texto, o rei não estava presente. E quando a cidade ouviu a história que estava acontecendo, a cidade toda entrou em polvorosa e choraram muito. E a Bíblia diz que no finalzinho da tarde, o rei chegou e o rei fez uma pergunta. Glória! O povo que chora. O que está acontecendo para esse povo estar chorando? Isso me fez lembrar algumas vezes que o Senhor Jesus
perguntou para certas pessoas, principalmente para as mulheres, por que é que você está chorando? Qual é o motivo da sua dor? Qual é o motivo do seu sofrimento? E os mensageiros relataram para o rei tudo o que estava acontecendo. Nós hoje, como igreja, nós temos mensageiros, ou melhor, nós temos homens e mulheres de oração que levam até a presença do rei as nossas queixas, as nossas petições, e o rei, nesta tarde, está nos perguntando: por que você está chorando? Qual é o motivo do seu choro? Qual é o motivo das tuas lágrimas? Qual é o motivo do teu sofrimento? E depois que os mensageiros relataram para o rei o que estava acontecendo, o rei deu uma ordem. Vocês, mensageiros, vocês mesmos que me trouxeram esta notícia, vocês saiam pelas cercanias e diga que quem não se ajuntar a mim num grande exército para defender o povo de Jabes, a Bíblia diz que o rei deu um churrasco. Pegou algumas vacas, matou, cortou, deu para o povo. Falou, da mesma forma que eu matei essas vacas, eu vou fazer com o gado desse povo que não ajudar. Todos foram convocados para ajudar aquele povinho que estava lá humilde, pensando que não tinha mais jeito. Coisa gloriosa, né, Adriana? Às vezes a gente pensa que está sozinho, mas tem um exército conosco. Amém. Exatamente, pastor Roque. Esse texto é muito profundo, é muito lindo, é muito poderoso, porque para Deus uma lágrima é uma oração. Verdade. Porque muitas vezes, pastor Roque, a pessoa não tem nem condições de falar. Principalmente está na batalha, no fronte da guerra, às vezes não consegue nem orar. Verdade. Ela só chora, ela só lamenta, ela só grita, ela só se entristece, né? Ela tá destruída. Mas o Senhor, nesta tarde, glória, está dizendo a alguém que está nos ouvindo: o clamor dos meus mensageiros já chegou até mim. Aleluia. O clamor de Deus já chegou até mim. O clamor da igreja chegou até mim. Você não está só. Tem alguém que está vendo a tua guerra e está entrando nela com você através da oração. E às vezes existem pessoas orando por nós que a gente nem imagina. Às vezes a gente recebe no zap: pastor, estou orando pelo Senhor e pela sua família. A gente pensa que está sozinho na batalha, naquela correria do dia a dia, mas tem sempre alguém de joelhos, clamando, orando, intercedendo, seja pela manhã, seja de tarde, seja à noite, seja na madrugada. Tem sempre um grupo de oração, tem sempre um grupo forte. Quando eu digo forte, são pessoas determinadas a entrarem na batalha, a entrarem na oração. Muitas, eu diria até que a maioria das nossas batalhas que nós vencemos, estou falando de batalhas espirituais, foi porque alguém entrou na batalha junto conosco. Com certeza. Pastor, eu tenho essa experiência de ver pessoas falando: Adriana, Deus me mandou orar por você. Deus mandou eu colocar você nas minhas orações. Pessoas que eu nem tenho muito contato diário. Amigas que eu não vejo todos os dias, que o Senhor desperta a orar por mim. Então, é isso que o senhor falou, né? A oração, ela é algo tão extraordinário que a pessoa é tocada a entrar numa batalha espiritual por você e você nem sabe que ela está junto com você nessa guerra. Mas ela está. Eu me lembro, irmã Adriana, que uma certa noite eu dormi muito angustiado. Mas antes de eu falar desta experiência, temos aqui a nossa irmã Fátima, lá da congregação de Porto Carreiro, está online neste momento, mandando a paz do seu pai e irmãos. A nossa irmã Andréia, sua irmã, está aí dando a paz do Senhor para todos os irmãos. Nossa irmã Rosana Silva também está aí.
Irmã Mônica Albuquerque, a paz do Senhor, irmã Mônica, Deus abençoe. Irmã Luciana Almeida, irmão Elias Santana, muitos irmãos estão entrando aí na live, estão deixando o seu recado, estão deixando o seu pedido de oração. Então, irmã Adriana, numa certa noite, eu fui dormir muito angustiado com o problema que eu estava atravessando. E realmente, naquela noite, eu estava me sentindo sozinho. Era uma batalha muito grande no mundo espiritual, e eu buscando de Deus uma estratégia, buscando de Deus uma forma, e não me vinha nada. Eu passei aquela madrugada numa batalha muito grande, numa angústia, uma dor no peito. Quando chegou pela manhã, eu acordei, fiz o meu devocional, tomei o meu café. Quando eu fui no Zap, eu me deparei com uma mensagem do pastor, eu vou declinar, vou dizer o nome dele, pastor Eronildo, lá de Campos dos Goitacazes, nossa congregação lá em Campos. Pastor Eronildo me mandou uma mensagem dizendo: pastor Roque, nesta madrugada Deus me despertou para orar pelo irmão. Nesta madrugada, Deus me mandou entrar numa batalha em oração pela vida do irmão. Eu não sei o que o irmão está passando, mas eu sei que Deus é contigo e vai te dar vitória e pode contar comigo em ajuda, em cobertura de oração. Irmã, naquele momento, eu me debrucei em lágrimas na presença do Senhor, porque Deus é aquele não apenas que ouve oração, mas Deus é aquele que ouve os nossos intercessores e não apenas ouve, mas levanta intercessores para guerrear as nossas batalhas espirituais. Que coisa tremenda, pastor. O senhor sabe que essa sua fala agora me lembrou aquela passagem lá em Gênesis, capítulo 19, quando o Senhor visita Agar no deserto, e ela acha que vai morrer, e ela se afasta do menino, achando que o menino vai morrer, não tinha mais água, não tinha mais nada. E o Senhor fala com ela no deserto. O Senhor diz para ela que tem uma promessa para ela. O Senhor diz para ela que a descendência dela seria brava e seria grandiosa. E o Senhor diz para ela que mesmo no deserto ele tem promessa. Aí sabe o que ela... Pastor, os irmãos que estão nos assistindo, o texto diz que ela vai levantar um altar a Deus e vai dizer assim: eu levanto um altar ao Senhor que me vê, o Deus da vista. Aí ela diz que levanta um altar a Beelá e Voi, ou seja, o Deus que me vê. E foi a primeira vez que esse Deus que se vê se revela a alguém. Quem foi? Agar, uma egípcia, no deserto. E o Senhor, quando contou agora esse testemunho, me fez lembrar por quê? Porque Deus estava vendo a sua aflição. Então, ele não só ouve, ele também vê. Quando Deus viu a sua aflição naquela madrugada, ele levantou alguém. E esse alguém entrou em batalha espiritual pela sua vida. E isso é uma coisa extraordinária. É verdade. Então, Deus está dizendo nesta tarde, alguém que está nos ouvindo, mesmo que você não tenha força para falar, eu estou vendo. Aleluia. Eu estou vendo você, eu sei o que você está passando. A irmã me fez lembrar. Isso é um clamor, é uma oração. É verdade. Pois... A irmã me fez lembrar aquele encontro que Deus teve com Moisés, lá em Êxodo, capítulo 3. Deus se apresenta para Moisés e diz assim: Moisés, eu tenho visto. Interessante. Foram 400 anos sofrendo debaixo do jugo do egípcio, do jugo do Egito. Mas Deus falou: ao longo desses 400 anos, eu tenho visto. Às vezes a gente acha que está demorando muito, que Deus não está vendo, que Deus nos abandonou, mas o nosso Deus é um Deus que vê. E quando ele se levanta para entrar em ação, acabou, irmã Adriana. Não tem para ninguém. Não. E eu me lembrei... Eu me lembrei de Pedro também, né? A Bíblia diz que ele era guardado na prisão, mas a igreja vazia, contínua,
oração por ele a Deus. Ele estava no deserto, praticamente, naquele momento difícil, mas alguém estava orando por ele. Então, a palavra nesta tarde para os irmãos que estão nos assistindo é que eles não estão sozinhos. Existe um exército intercedendo por eles a Deus. É verdade. E esse horário, pastor, o cair da tarde, para algumas pessoas é muito difícil. Eu tenho uma colega de trabalho que ela perdeu o esposo, e por Covid, inclusive. E ela falou isso, ela falou, Adriano, cair da tarde é o pior horário. E é realmente, né? É um horário difícil, é um horário para algumas pessoas, porque o sol, o dia, traz esperança, né? É verdade. Mas a noite traz tristeza. E, irmã Adriana... horário propício. A Bíblia... Agora está entrando porque precisa ouvir alguma coisa de Deus. Verdade. Não é? Entendeu? A Bíblia, ela é tão maravilhosa que a cronologia do judeu, o fuso horário do judeu bíblico é diferente do nosso fuso horário. Quando na Bíblia fala de meia-noite, é porque foge um pouco da nossa cultura. Mas esse meia-noite é justamente 6 horas da tarde para o judeu. Porque o dia do judeu acaba às 18 horas. A partir das 18 horas, começam as vigílias da noite. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. E a irmã está falando agora do cair da tarde, que é o momento mais difícil, que é o momento mais complicado. Irmã Lígia, a paz do Senhor. Deus abençoe. Nossa líder da União Feminina. Deus abençoe. Então, o cair da tarde é assim, uma perspectiva de trevas. Caiu o telefone. É uma perspectiva de trevas, é uma perspectiva de desilusão, de desesperança. E eu me lembro que uma certa vez, em um momento como esse, a Bíblia diz que o sol já era posto, as horas já eram avançadas, e os discípulos disseram, Senhor, despede esse povo, porque as horas já são avançadas, e o povo está faminto, o povo está cansado. E Jesus falou, não, eu não vou despedir o povo de qualquer maneira. Jesus nunca se despede de qualquer maneira. O fim dessa luta que muitos estão passando, Jesus não vai te despedir dessa luta de qualquer maneira. O fim desse sofrimento que muita gente está passando não vai ser de qualquer maneira que você vai sair dessa fase. Você vai sair com vitória, você vai sair com alimento, você vai sair com uma resposta da parte de Deus. Aí Jesus falou, não, vamos parar com isso. Vamos dar alimento para esse povo. Aí os discípulos, mas Senhor, o lugar é deserto. Não tem de onde tirar pão, não tem de onde tirar dinheiro. E o restante da história nós já sabemos. Através de 5 pães e 2 peixes, no meio do deserto, na hora avançada, em um momento difícil, Jesus alimentou uma multidão. Oh, glória, aleluia. Agora, pensemos na nossa vida. A nossa vida, às vezes, passamos por desertos semelhantes. Sem alimento, sem pão, sem água, sem perspectiva, horas avançadas, diz a Bíblia, mas Jesus entrou com providência na hora avançada, na hora mais difícil. E a Bíblia está cheia de textos que nos falam sobre isso. Momentos difíceis que Deus entrou. Inclusive, esses mensageiros que a irmã leu, quando eles saíram lá de Jabes de Gileade, foram para as terras de Israel, os inimigos devem ter pensado assim, deixa eles irem, não vão conseguir nada mesmo, daqui a pouco eles vão matar todo mundo, daqui a pouco eles vão ser envergonhados em dose dupla. E os inimigos estavam muito tranquilos e muito confiantes de que a ajuda não apareceria. Não é isso? Exato. Porque era um momento também difícil para aquele povo, né? É verdade. Era o início de Saul, né? Era um momento difícil, era um momento
que parecia que não havia governo, não havia trono, não havia comando, né? Era um momento que parecia que tudo estava abandonado. E é exatamente uma circunstância muito parecida com a que a gente está vivendo hoje. Verdade. A gente está também nessas circunstâncias em que as coisas saíram do lugar, né? Mas o trono de Deus não saiu do lugar. Irmão Gelson Braz, a paz do Senhor. Paz, irmão Gelson, que prazer, seja bem-vindo. Então, pastor Roque, o trono de Deus não saiu do lugar, o governo de Deus não acabou, permanece intacto, o seu trono é justiça, o seu cetro ainda se movimenta, o Senhor ainda opera na terra, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, e eu creio que nesse momento caótico, a glória de Deus se manifestará. Interessante, Adriana. Que é preciso, muitas vezes, que o caos chegue para que Deus entre e coloque tudo no lugar. Aleluia, é verdade. É difícil, é doloroso, é angustiante, mas o Senhor manda dizer nesta tarde que Ele é a tua segurança. Ele é a tua segurança, Ele é a tua certeza, Ele é a tua firmeza, Ele está com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, que Naás não vai sentar na cadeira e não vai entrar no comando. A última palavra ainda é do nosso Deus. Aleluia. A irmã Elite Neves também está online nos assistindo neste momento. Deus abençoe, irmã Elite. A paz do Senhor. Nossa irmã Elite Neves, esposa do saudoso pastor Valdir Neves, nosso presidente. Irmã Adriana, muitas pessoas estão pensando, exatamente como a irmã falou, que a igreja hoje, pelo menos no Brasil, que a igreja, de uma forma geral, está sem comando. Parece que são os políticos que mandam na igreja. Parece que é a OMS que manda na igreja. Parece que são os cientistas da NASA ou do governador ou do prefeito que mandam na igreja. Manda abrir, manda fechar, manda fazer, manda... Não, é Deus quem manda na igreja. Deus é quem está no trono. Deus é quem está no controle. Deus é quem determina as coisas. Jesus estava lá na mão de Pilatos e Deus me faz lembrar aquela pergunta, aquela questão que Pilatos abordou. Você não sabe que eu tenho poder para te soltar ou para te matar? Dizem que Jesus tinha senso de humor. Jesus deve ter dado uma risadinha irônica naquele momento e deve ter dito, você não sabe de nada, inocente. Glória! Nenhum poder você teria se o meu pai não tivesse te dado. E quando, irmã Adriana, quando a gente analisa isso, as pessoas às vezes não se questionam. Mas como é que foi que Pilatos chegou no poder? Pilatos talvez chegou no poder através de falcatruas, através de compra, de venda, de engano, de falsidade, de agrado, de capricho. Não sei a forma que ele chegou no poder, mas ele estava no poder. E mesmo tendo chegado no poder de modo escuso, de modo ilegítimo, talvez, mesmo assim Jesus falou, você não estaria aqui se o meu pai não permitisse. Meu Deus! Independente de qualquer coisa, é Deus quem está no controle de todas as coisas. É Deus que manda, é Deus que determina, é Deus que ordena, é Deus que tira, é Deus que põe, é Deus que mata, é Deus que dá vida, é Deus que abre a madre, é Deus que fecha a madre. Aleluia, louvado seja Deus. Ana estava lá com seus problemas psicossomáticos, com seus problemas existenciais, mas por 2 vezes a Bíblia diz, foi Deus quem fechou a madre de Ana. É verdade. Então, não era apenas um problema genético, não era apenas um problema de saúde, não, era Deus fechando. E quando Deus fecha, é Deus fecha. E quando Deus abre, Deus abre. Porque isso ele tá... Não é, irmã Adriana? Então, Deus. Pastor, uma das coisas importantes que o Senhor está dizendo
né, é que Deus, ele tem o poder sobre todas as coisas. E, às vezes, a gente vê pessoas nos dias de hoje que já não creem mais nisso. É interessante que servos e servas dentro da igreja que não leem mais a Bíblia, que não conseguem entender que a Bíblia está se cumprindo. Isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção nos últimos dias. Tudo que nós estamos passando na atualidade está na Bíblia. É a palavra se cumprindo. E, às vezes, eu percebo servos e servas que perderam essa dimensão de que Deus atua, de que Deus é o protagonista, de que ele está agindo, ele está no comando, glória. Então, é como o senhor falou, a última palavra não é do STF, a última palavra não é do Executivo, Legislativo, Judiciário, a última palavra não é do Ministério Público. Ouviu isso, mulher de Deus, está me ouvindo aí, homem de Deus? A última palavra ainda vem do Senhor. Aleluia. O Senhor, resto de Israel. E ele, nesta luta, dizendo, a minha igreja continua viva, continua atuando, vidas estão sendo salvas, pessoas estão sendo salvas, porque o meu poder se manifesta no meio dessa situação que nós estamos vivendo hoje. Deus continua operando tremendamente na terra. É verdade. Irmã Adriana, se nós ficarmos aqui falando das coisas de Deus, a gente vai emendar essa live até não sei que horas. Então, deixa eu só mudar um pouquinho o foco, só um pouquinho. A gente vai continuar falando das coisas de Deus. Mas essa live, essa jornada de oração, é também uma jornada de entrevista. Os irmãos que estão online neste momento, além de ouvirem as coisas de Deus, eles querem também ouvir algo da vida das entrevistadas. No momento, nós estamos entrevistando nossa irmã Adriana Damiano. E eu gostaria de fazer algumas perguntas de respostas, algumas simples, algumas rápidas, algumas um pouco mais extensas, mas a irmã Adriana fique à vontade para responder algumas perguntas. Esta semana, nós estamos falando de oração. Estamos entrevistando mulheres de oração, dirigentes de oração, e a irmã Adriana dirige um dos trabalhos de oração da nossa igreja, não é isso, irmã Adriana? Isso. Toda segunda-feira estamos lá. Isso. Inclusive, ontem no culto, na hora dos anúncios, eu comecei a anunciar, falei, será que amanhã é online ou vai ser aqui na igreja? A Adriana tinha me perguntado, tinha me falado que vai voltar em breve para o templo, mas não sei se já é amanhã. Aí eu fiquei na dúvida, mas o professor pegou o telefone, ligou para a irmã e confirmou e deu tudo certo. Hoje, então, teremos uma grande live, não é isso? Hoje a gente permanece com a live. Pessoal da oração aí que está vendo a gente, a Misa, a Andréia, minha irmã, enfim, intercessores que estão nos ouvindo, segunda que vem estaremos de volta, em nome de Jesus. Né? Uhum. Então, a gente, estou vendo o Wellington Lima, né? A gente vai voltar e no trabalho presencial, a igreja está retornando, né, pastor? Devagarinho, está voltando de maneira sábia, maneira prudente, e nós estaremos lá em nome do Senhor. Então, hoje, uma grande live às 20 horas. Hoje, às 20 horas, uma grande live. A gente vai estar aqui fazendo aquele esquema de palavra, clamor. Isso. 1 hora de live, passa rapidinho, ninguém sente, quando vai ver, já acabou. No seu próprio perfil, não é isso? No seu próprio perfil. Isso, no meu perfil, Adriana Damiano, do Facebook. Isso. Então, você me adiciona, por favor, lá, entra no meu perfil, que vai estar lá, em nome de Jesus. Isso. E na semana que vem, dia 6 de julho, o regresso da oração de segunda-feira no templo, às 19h30, 19 horas, 19h30. É 6 de julho mesmo, pastor? Confirma para mim. Eu estou vendo aqui no calendário. Perdão, dia 29 de junho. 29. Aí. Então, no próximo dia...
Vou aproveitar para falar, 28, nós vamos estar com a UMADEC, né? Inclusive o conjunto foi convidado a estar com a UMADEC no domingo. Isso. Então, a gente está voltando e aproveita aí para fazer tudo junto. Tá, então no próximo domingo, ou melhor, no próximo sábado e domingo, nós teremos aí a pré-conferência da UMADEC, trabalho de impacto, próximo sábado e domingo às 18 horas, um grande trabalho. No domingo, nossa irmã Adriana Damiano estará ministrando a palavra, ela estará presente juntamente com a sua equipe, e isso sábado e domingo. No domingo, no caso, nossa irmã Adriana. E na segunda-feira, voltando com força total, a oração de segunda-feira. E, Adriana, aproveitando que estamos falando da oração de segunda-feira, hoje vai ser live no perfil da nossa irmã Adriana, e na segunda que vem, dia 29, vai ser presencial lá na nossa igreja. Como é que a irmã foi introduzida para esse trabalho de oração? Fala rapidinho. Resume. Tá, bem rapidinho. Eu amava a oração, sempre gostei, muito jovem, e frequentava a oração da irmã Adriana Lima, que era na salinha, lá embaixo. Era uma oração de jovens, toda sexta. Lá eu fui batizada no Espírito Santo, e lá o Senhor falou comigo pela primeira vez, que estava me chamando para a sua obra. E aí a Adriana Lima saiu, entraram outras irmãs. Depois a irmã Delaine, que hoje é pastora na América, assumiu a liderança da UMADEC. Esse trabalho era da UMADEC ou era da igreja? UMADEC. E aí Delaine assumiu a UMADEC e me convidou para dirigir o culto da mocidade, a oração da mocidade às sextas. Então começou aí, muito jovem, mas eu sentia tanta alegria, tanto prazer em estar ali, que aquilo não era para mim um problema, não era um peso. Pelo contrário, ali eu me encontrava. Tia Rose, lá de São Paulo, está nos assistindo. Ô, tia Rose, paz, querida. Deus abençoe sua casa. Pode falar, irmã Adriana. E aí, pastor Roque, é isso. E aí eu gostei muito e Deus começou a fazer algo ali. Aí o trabalho foi crescendo, crescendo. A salinha não comportou mais. Aí pastor Francisco nos convidou para subir. Aí fomos para quarta-feira no templo. Aí depois o pastor Francisco falou, Adriana, vai para a segunda. Aí nós ficamos, então, na segunda e estamos lá até hoje. Amém. Tem muita gente, a irmã deu um resumo, tem muita gente que não conhecia essa história, embora resumida, mas tem muita gente que não sabia como é que se formou, que era na salinha, que o povo clamava, orava, depois subiu para o templo, depois mudou o dia. É uma bênção. Irmã Adriana, deixa eu fazer uma outra pergunta. Me fala um pouquinho, me conta um pouquinho da sua vida. Igreja, família, profissão, formação. Quem é a irmã Adriana Damiano? Eu sou um pouco tímida com essa parte, mas eu vou falar. Bem, eu sou filha de Allan Kardec de Oliveira, Cecília Damiano de Oliveira, irmã de Andréa Damiano de Oliveira, tia de Beatriz Damiano, casada com Marcos Gonçalves Silva, duas filhas, Carolina, mais velha, Mariana, mais nova. Minha formação é serviço social, sou formada pela USP, trabalho como assistente social do Estado, num CAPS-AD, ou seja, é um centro de atenção psicossocial álcool e drogas. Trabalho lá há muito tempo, já vai fazer 20 anos que eu estou lá. Meu Deus, maravilha. Sou sofredora. O Estado é sofredora. A irmã é a ponta da corda. E é isso. A minha vida é isso. Eu sou muito feliz na minha profissão.
Já trabalhei em muitos lugares, já trabalhei com adolescente, já trabalhei com gestante, já trabalhei com mulheres, Já já foi trabalhei... aqui? Ah, na Almadec? Isso também. Aí, ministerial, aí eu fui líder de uma DEC na juventude, né? Foi uma bênção para a minha vida, marcou a minha vida. E é isso. Em Aliás, relação ao profissional, Pastor Roque, hoje eu atendo populações usuárias de droga. certo. E a gente tem vivido momentos muito difíceis nessa área. E nesta pandemia, as estatísticas mostram que aumentou o consumo de drogas pelos usuários. Não é isso? Aumentou substancialmente. Está sendo muito difícil para alguns suportar a quarentena, o isolamento. E com isso traz dificuldade também para as famílias, né? Para as famílias, exatamente. Então, assim, tem sido difícil. As unidades de saúde têm estado atendendo num outro modelo, que não é um modelo intensivo devido à pandemia, né? A necessidade de pessoas ficarem em casa. Então, para alguns tem sido difícil. Mas eu vejo, Pastor Roque, que Deus me conduziu a esse lugar, sabe? A minha vida profissional, ela já passou por muitas etapas. Eu podia dizer que até estive em melhores lugares profissionalmente, mas hoje é o lugar que eu me sinto mais feliz. Amém. E a questão das drogas é que ela interfere em vários aspectos da vida social. Não é apenas na questão da saúde do usuário, mas tem a questão financeira, econômica, tem a questão da depressão, questão psicológica, tem a questão do ajuste familiar social. São várias questões que acaba a irmã tendo que tratar tudo isso junto com a família, não é isso? Exatamente. O senhor falou tudo. Não é só a dependência em si, mas é como a substância afeta as relações familiares, afeta a sociedade, afeta esse indivíduo na sua integridade, em tudo que ele exerce. Então, é muito difícil, né? E aí eu vejo que os CAPs, essa política dos CAPs é uma política muito acertada, Pastor Roque, mas a única pessoa que liberta de verdade é Jesus de Nazaré. Os assistentes sociais, os psicólogos, os psiquiatras, todos eles têm formação para auxiliar, mas para transformar e libertar só o Senhor Jesus. Amém. A irmã já teve algum caso que a irmã tenha presenciado, tenha acompanhado a família ou o usuário em si e tenha percebido, através do testemunho histórico daquela família, que alguém se converteu na família, seja usuário ou seja alguém, e acabou que toda a família se converteu e acabou trazendo uma solução para aquele problema que a família estava enfrentando? Pastor Roque, no nosso dia a dia, a gente é o que mais vê lá. A gente vê uma luta entre a abstinência, entre essa necessidade física da droga e, ao mesmo tempo, a necessidade de não usar. É uma guerra. E aqueles que têm a oportunidade de ir para a igreja e de conhecer o Senhor Jesus, aí sim tem força para dizer não, sabe? Então, assim, testemunhos diários de pessoas que se convertem, passam a orar pelos filhos, e os filhos não morrem, sabe? Que estava marcado para morrer, aí Deus entra e não deixa morrer. Amém. Eles entram lá e falam isso para mim, e eu vejo Deus na vida de cada um deles ali, sabe? E eu falo para eles, Deus tem uma obra na sua vida. Claro que ali não é um lugar para ministrar o evangelho, ali é um lugar Claro. profissional,
né? É um ambiente da saúde. Mas, assim, claramente você vê Deus trabalhando. E eu não me nego a fazer isso. Eu falo, Deus tem uma obra na sua vida, porque você nasceu de novo. Né? Você está vivo porque Deus tem um plano. E eles falam, é verdade, Adriana, você tem toda a razão. Já era para estar morta há muito tempo. E a figura é da mãe, pastor Roque. A mãe que pede, a mãe que ora, a mãe que dobra o joelho. Né? Essa mãe que é intercessora desse lar, geralmente eles falam bastante. De novo, eu me lembrei de Agar. A irmã está falando de uma mãe que ora, uma mãe que intercede. Eu me lembrei de Agar no deserto, que falou, eu vou deixar o garoto ali para eu nem ver. E o Deus que apareceu para ela se identificou como o Deus que vê. O Deus que está vendo toda essa situação e o Deus que ouve o clamor de uma mãe que ora. Eu sei que neste momento, irmã Adriana, existem muitas mães que têm orado, que têm suplicado, que têm intercedido a Deus pelos seus filhos. Mas a palavra para essas mães é que elas não desistam, porque Deus está vendo. Todas essas questões que a irmã acabou de abordar, infelizmente, a humanidade encara apenas como questões sociais, questões psicológicas. Mas nós, servos de Deus, sabemos que, como pano de fundo, por trás de tudo isso, existe a grande questão espiritual, da opressão maligna, do intuito do diabo em destruir vidas, e a batalha em oração é que traz a solução efetiva para esses problemas. Porque os anjos de Deus, que está lá escrito em Hebreus 1,14, eles entram em ação, cortando os laços, maniatando o adversário e abrindo caminho para o povo de Deus entrar com ação espiritual. E tem muita gente que não entende isso. Em Mateus 16:18, irmã Adriana, está escrito que a igreja está edificada sobre a rocha, que é Cristo, e nem as portas do inferno podem prevalecer, contra ela. Então a igreja está no ataque, a igreja está com ações deliberadas espirituais, orando, intercedendo, clamando, buscando, e na proporção que a igreja ora, Deus atua. É por isso que nós, todos nós, louvamos a Deus pelos trabalhos de oração da nossa igreja. Segunda-feira à noite, segunda-feira de manhã, a irmã Algenora, na terça-feira de manhã, se eu não me engano, é a irmã Tânia, ou é a irmã Deise, eu sempre confundo os 2 dias. Terça é a Tânia. É a Tânia, terça de manhã, quarta de manhã, a irmã Eliane, quinta de manhã, sim, que é a irmã Deise, e sexta de manhã, a irmã Osana, juntamente com o pastor Anderson e toda a equipe Shekinah. E no sábado ainda, é nosso irmão evangelista Josias, juntamente com a nossa irmã Célia, que inclusive amanhã, nossa irmã Célia está aqui no nosso bate-papo, na nossa jornada de oração. Amanhã, imperdível, tia Célia Cristina vai estar aqui contando seu testemunho, as bênçãos. Fala de novo. Deus te usar na terra. Vai ser fogo. Irmã Adriana. Vai ser fogo e glória. Amém. Faltam 3 minutos para dar 4 horas. Tá. Dar 5 horas. Sendo que nós começamos um pouquinho atrasado, 3, 4 minutos atrasado. Então, os irmãos que estão na live vão desfrutar da nossa presença, pelo menos mais uns 5 minutos, para nós encerrarmos devagarzinho a nossa live. Olha, foi um prazer muito grande conversar contigo hoje. Irmã Kézia Medeiros está aí também na nossa live. Aliás... Paz, querida. A irmã Elite Neves falou agora há pouco que na segunda-feira era a oração da irmã Leninha, não era isso? Há muitos anos atrás. Isso, irmã Elite. Segunda era a oração da nossa amada e saudosa irmã Leninha. Quando a irmã Leninha dormiu no Senhor, assumiu o pastor Carlinhos, eu acho. Não, acho que foi a irmã Zildete.
Depois a irmã Zilete foi pastor Carlinhos. Aí, por motivos de saúde, o pastor Carlinhos não pôde continuar. Aí o pastor Francisco falou, Adriana, sai da quarta e vai para a segunda. Assumir o trabalho da segunda. Então, o culto da segunda sempre teve uma liderança. Entendeu? Uhum. Só que na ocasião, o nosso pastor Carlinhos não podia continuar. Aí nós entramos com a equipe que já tinha um trabalho na quarta-feira. Entendi. Tá certo, então. Temos aqui alguns comentários dos nossos irmãos, nossa irmã Lígia, nossa irmã Rosana Silva, nossa irmã Rosana, lá da congregação de Porto Carreiro, pastor Samuel Oliveira, nosso amigo de lá. Então, Adriana, o trabalho, o que a irmã acha da importância do trabalho de oração na igreja? Pastor Roque, é um pilar, né? A oração é um pilar de qualquer ministério. Na semana passada, eu fiz a live da orquestra e eu falei isso rapidinho lá, que a igreja primitiva ela tinha 4 pilares fundamentais: palavra, doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Sem isso, eles não podiam avançar, não podiam crescer, eles não iriam mais longe. E a gente sabe que a igreja primitiva é a igreja modelo para os nossos dias. Ó, meu esposo assistindo. Ô, Marcos. Então, pastor Roque, é isso que eu quero dizer. A oração é um pilar. Sem oração, não existe vitória. Eu costumo dizer que a oração, ela faz tudo que Deus pode fazer. A oração faz tudo que Deus pode fazer. Então, se você crê no Deus que você serve, você precisa entender que é só falando com Ele que você vai ter vitória. Então, a oração, ela é falar com Deus, ela é ouvir Deus, ela é intimidade com Deus, ela é poder de Deus, ela é manifestação da glória de Deus. Tudo isso num lugar só. Amém. E a única arma que você vai usar em qualquer lugar que você estiver. Verdade. Jesus, ele sempre incentivava os seus discípulos a ter uma vida de oração. E, embora ele fosse 100% Deus, ele também era 100% homem. E ele ensinou com o próprio exemplo sobre a necessidade de orar. Lá em Lucas 18, o epígrafe do texto diz que Jesus ensina o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, em vários momentos, a gente pegava Jesus, modo de falar, né, saindo do meio da multidão e indo para o deserto para orar. Se isolando no deserto para buscar a face do Senhor. E nos dias atuais, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, Ministério de Coroinha, inclusive já quero aproveitar a deixa e mandar um forte abraço para o nosso pastor Francisco José da Silva e a nossa irmã Osana Marinho, que também estão aí ligados conosco. O nosso pastor Francisco sempre foi um homem de oração, um homem que sempre buscou a Deus. A irmã Osana, mulher guerreira, mulher de oração, uma das nossas líderes, eu vou até me atrever a dizer que é a nossa grande líder de oração da nossa igreja, dirige um trabalho de oração forte na sexta-feira, junto com uma grande equipe de cooperadores. Então, a gente vê que a oração é a base, é o pilar da igreja, como a irmã mesmo disse, né? Sem oração, a igreja não caminha. Inclusive, pastor Roque, eu quero agradecer ao pastor Francisco pela oportunidade que ele tem nos dado esses anos de estar à frente desse trabalho de oração. Porque, como o senhor falou muito bem, ele é um homem de oração. Verdade. Então, ele tem essa clareza de que a igreja precisa orar. E ele sempre nos incentivou.
O grupo de oração da segunda-feira sempre se sentiu abraçado, acolhido, motivado pelo ministério do nosso pastor. Amém. E eu louvo a vida dele. Porque se a gente trabalha ali, primeiro ao Senhor Jesus e depois a gratidão a Ele, pela confiança que Ele tem nos entregue ali, que Ele tem nos dado, melhor dizendo. Que Deus abençoe o nosso pastor. Irmã Adriana, começaram a chegar alguns pedidos de oração. E como nós estamos caminhando para o final da nossa live, desde já eu quero agradecer a irmã pela forma carinhosa que tem recebido e aceitado o nosso convite para essa jornada de oração, para esse início de jornada de oração. E daqui a daqui a alguns minutos, você, irmã Adriana, estará levantando um grande clamor em prol dos nossos irmãos internautas. Eu sei que daqui a pouco, às 8 horas, você vai estar na sua live, mas neste momento aqui da nossa jornada de oração, eu gostaria que você orasse. Nossa irmã Rosana Silva está aí pedindo oração pela sua tia Helenice, que está dentro do centro cirúrgico no Hospital Salgado Filho, tendo uma das suas pernas amputadas. Deus é poderoso para entrar, para solucionar, para reverter o quadro, para dar vitória, para dar saúde. Estão chegando aí os pedidos de oração e nós vamos falar neste momento. Nós vivemos em um momento muito difícil para todo mundo, para todas as famílias, para todas as pessoas, para os profissionais. Muita gente ficou desempregado nessa pandemia, muita gente teve seu salário reduzido, muita gente teve seus filhos e parentes e entes queridos vindo a óbito, muitas famílias enlutadas. Então, é um momento, é aquilo que você falou. Deus, às vezes, ele permite o caos para que as pessoas percebam que quem está no controle soberano de todas as coisas é Ele. E quando nós percebemos isso, nós clamamos a Ele. Então, é isso que nós vamos fazer no final dessa live. Eu gostaria que você levantasse, neste momento, este grande clamor. Eu vou até silenciar o meu microfone aqui. Eu não sei se eu estou ouvindo um ruídozinho, não sei se é do meu, mas se for do meu, vai terminar agora. Eu vou me silenciar para que você possa levantar este grande clamor pela nossa nação, pelas famílias, pela nossa igreja, pelo nosso ministério, para que o Senhor Jesus entre com providência. E eu tenho certeza que, neste momento, nesta live, muitas pessoas que estão nos assistindo estão precisando de uma resposta de Deus. Estão precisando de uma vitória da parte de Deus. A nossa irmã Lídia pede oração pela Gleice. A nossa irmã Rosana, mais uma vez, também pede oração para que Deus abra as portas para o Rafael, para a Cris, para o Rafael. Então, são muitos pedidos que vão chegando. Talvez a gente se esqueça dos nomes, das causas, mas o nosso Deus, Ele está vendo. E aqueles mensageiros que a irmã leu no início da nossa live, Saul falou assim para ele: olha, manda dizer para o povo lá de Jabes Gileade que até amanhã, no máximo calor do sol, no caso meio-dia, o socorro vai chegar. Então, nós queremos dizer para os nossos irmãos nesta tarde que o socorro vai chegar, porque existe Deus em Israel, existe um rei que está governando, que está reinando sobre a igreja, que está ouvindo o nosso clamor e a nossa oração. Se estamos numa jornada de oração, é momento de orarmos, é momento de entrarmos agora numa grande batalha, numa grande peleja espiritual. A palavra está contigo, irmã Adriana. Pode falar o que Deus colocar aí no seu coração e depois pode levantar o clamor. Eu quero agradecer ao senhor, pastor Roque, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por colocar essas mulheres de oração aqui nessa live tão abençoada.
não só a minha, a Célia, a irmã Tânia, a irmã Deise, a nossa querida irmã Ana Marinho, todas, né, que vão estar aqui nessa live. Eu louvo a Deus, irmã Genora, eu louvo a Deus pela vida de cada uma delas, porque elas me inspiram e elas são exemplo para a minha vida. Amém? Mulheres de oração, mulheres que são referenciais para mim e para a igreja. Que Deus abençoe, pastor Roque, a sua vida, a sua esposa, seus filhos, sua nora. Que Deus abençoe seu ministério. Vamos orar então, meus irmãos. Não vamos esquecer da Gleice, tá bom, Lígia? Da Rosana, da sua tia e tantos outros pedidos. Senhor Deus e Pai, nós estamos à tua presença, Senhor, nesta tarde. Ó Pai, uma live abençoada, onde a tua glória se manifesta, o teu poder se manifesta, a tua grandeza se manifesta. Ó Deus, tu entrou agora dentro de lares, nos corações. Pessoas estão sendo visitadas, alcançadas, animadas, recebendo esperança, recebendo paz. Ó Pai, tu visitou pessoas, ó Pai, em centro de recuperação, dentro de CAPs. Ó Deus, mães com seus filhos que estão viciados, Senhor, com alguma substância. Tu falou com ela, tu falou com esse pai que tem orado pela sua casa. Ó Pai querido, tu tem visitado essas mulheres de oração. Tu tem dado saúde, vida, vigor. Tu tem dado palavra, tu tem dado, Senhor, unção. E nesta hora tu tem visitado o ministério da nossa igreja, o nosso pastor, sua esposa, irmã Osana, que tem sido instrumento de oração na nossa igreja. Ó Pai, teu servo que tem sido, Senhor, levantado por ti para abençoar ministérios de oração. Ó Pai, muito obrigada pela vida de cada um deles. Eu quero te apresentar a Gleice agora, eu quero apresentar a saúde da Gleice, a sua vista, eu quero repreender esta enfermidade, eu quero repreender a possibilidade de uma cirurgia, eu repreendo. Senhor, opera um milagre, Pai, de maneira tão sobrenatural, que todos nós possamos estar juntos num grande culto em ações de graça. Faz um milagre na vida de Gleice, entra na vida de Miguel, abençoa seu ventre, abençoa Miguel na sua barriga. Toma lixa clara, abençoa a sua vida, renova suas forças, vai repreendendo o cansaço, vai repreendendo a preocupação demasiada, sustenta a tua serva e a sua família. Senhor, visita agora, Senhor, a tia da Rosana, ó Deus, que vai fazer essa cirurgia, meu Senhor, a pretensão da amputação da perna, mas tu tem a última palavra. Eu creio num Deus, Senhor, que opera, eu creio no Deus que entra no centro cirúrgico, eu creio num Deus que manda teus anjos, Pai, a nosso favor. Ó Pai, guarda aquela mulher, livra, toma aquela equipe médica, toma o cirurgião, toma seu instrumentador, toma anestesista. Jesus, opera aquela mulher essa madrugada, faz o milagre, Senhor. E se for, Senhor, da tua vontade, que nem necessite a amputação daquela perna, Jesus, a poder no teu sangue, toma cada um que tem nos ouvido, cada internauta, cada um que tem recebido a tua palavra, cada um que entrou para ouvir algo da tua parte, seja abençoado. Ó Pai, que a palavra que está em 1 Samuel, capítulo 11, alcance os corações e as famílias, que Naás não toque naquilo que é precioso, naquilo que, Senhor, que é caro, naquilo que, Senhor, nos fará falta, mas que tu possa nos guardar. Levanta mensageiros, ó Pai, intercessores, pessoas que vão entrar em batalha por nós, que vão jejuar por nós, que vão, Senhor, se preocupar conosco e que vão ser nossos intercessores. Levanta um grande exército, Pai, desta última geração. Os desempregados, Senhor, abençoa, manda o recurso, manda a provisão. Senhor, que faça sair este auxílio, que faça sair o seguro-desemprego. Movimenta, Pai, a Caixa Econômica. Movimenta, meu Senhor, esta nação. Ó Pai, cuida, meu Senhor, dos teus servos, aqueles que saem para trabalhar, Senhor da glória, guarda deste vírus, livra de todo o mal e abençoa, meu Senhor. Que esta live possa ser, Senhor querido, extraordinário. Opera no campo do extraordinário, opera no Senhor no campo do impossível e manifesta a tua glória em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória. Aleluia. Irmã Adriana, eu disse que eu leria no final o versículo que eu estaria lendo no início, mas eu fiquei tão assim maravilhado com a leitura que a irmã fez
que eu preferi deixar para o final da nossa live. É um versículo muito conhecido da igreja. Segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ô, glória! E ainda o versículo 15, como confirmação, diz assim: agora estarão abertos os meus olhos, o Deus que vê. Oh, meu Deus, olha aí, ó. E atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Olha aí. Esse é o Deus que nós servimos. Deus fechou um único versículo, fechou toda essa live. Tudo encaixou perfeitamente. Ô, glória! Os olhos de Deus estão atentos à nossa situação, ao nosso clamor, à nossa oração, e é Ele quem está levantando intercessores para, juntamente conosco, batalharem as causas que promovem a glória dele. Irmã Adriana, mais uma vez, Deus... muito... Pode falar. Que Deus lindo, Deus extraordinário, Deus que fecha, Deus que trata com cada um no particular, Deus da vista, Deus que ouve, o Deus que interage. Daqui a pouco a live termina, mas a presença dele não acaba. Ele está aí na tua casa. Aleluia. Quando você está fazendo teus afazeres domésticos, ele está cuidando de tudo. E eu costumo dizer, pastor Roque, que Deus é detalhista. Ele prepara tudo com detalhes. A bênção está chegando, servo. A bênção está chegando, serva. Fique em paz. A vitória é nossa pelo poder do nome de Jesus. Amém. Irmã Adriana, Deus abençoe. A gente, infelizmente, tem que terminar, porque se deixar... Viva a vigília! Deus abençoe. Tchau para todo mundo. Muito obrigado. Amanhã, irmã tia Célia Cristina vai estar aqui conosco. E hoje à noite, às 20 horas, live da nossa irmã Adriana Damiano, porque se eu não fizer o anúncio no final, eu não sou eu. Deus abençoe. Amanhã eu estou assistindo a live. Amém. Célia, vai ser fogo puro, bênção pura. Obrigada, pastor. Obrigada. Um abraço a todos. Deus abençoe, meus irmãos. Foi uma honra estar com vocês. Amém.